Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, vai bem além de ser um simples derivado. A grande dificuldade de filmes que antecedem grandes histórias, né, de outros filmes, etc., é que você já sabe o que vai acontecer com alguns personagens e isso pode enfraquecer o envolvimento inicial. No caso desse daqui, a gente já sabe o que o jovem Snow irá se tornar, como ele será aquele vilão manipulador dessa grande história e por aí vai. Porém, para as boas ideias, dificuldade é oportunidade. E a oportunidade vem aqui ao conseguir criar reflexão em cima do que já está escrito em pedra. Faz isso de uma maneira bem simples, respondendo 3 perguntas. Como, por quê e quando? E para cada uma delas, guarda um subtema bem intrigante e nem precisa ter visto os outros filmes para você, de alguma maneira, conseguir se envolver em toda essa história de certa forma, de tragédia. Em Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, estamos poucos anos depois da Grande Guerra. A Panem ainda está se estruturando e já na 10ª edição dos Jogos Vorazes, a audiência parece ter perdido o interesse. Parece que esse negócio de colocar as crianças, né, os jovens, para se matarem em uma arena, não está agradando muito. Do outro lado dessa história, algumas famílias poderosas estão decadentes, como a família do Coriolanus Snow, que, depois da morte do pai, vai tentando segurar suas aparências do jeito que dá em meio à alta sociedade. Corio, como ele é chamado aqui, precisa prosperar nas notas e nos concursos, caso contrário, a sua família cairá em desgraça total. E aí vem o desafio, porque mesmo tendo ido bem até ali, os Jogos Vorazes trarão uma nova dinâmica, e cada tributo terá agora um mentor, isto é, a vitória do tributo deverá ser além da arena, deverá ser de como o mentor e tributo conseguem vender aquela história, aquela imagem e fazer o alcance dos Jogos Vorazes voltar a prosperar, voltar a vingar. E aqui começam as diferenças diretas para com os filmes anteriores de Jogos Vorazes. Se a Katniss é uma jovem forte, mas que precisa ter a imagem trabalhada, Corio recebe para mentorear uma jovem cuja imagem parece ser fácil de ser trabalhada, já que é uma cantora, uma atriz, uma performática por essência, quase uma hippie vendida ali nessa história, porém ela não tem tantas habilidades úteis para o campo de batalha. Lucy Gray é uma certa antítese da Katniss, ela não chega a ser uma antítese perfeita, ela tá ali no meio do caminho, mas, né, as duas meio que se complementam de alguma forma, mas podem ser vistas aqui em contrastes, né? E esse contraste aí que a Lucy Gray traz é desafiante pro Corio, porque manter as aparências, ou seja, lidar com a sua própria imagem, já é algo que ele vinha trabalhando no seu dia a dia ao vender a ideia de que sua família ainda era rica e poderosa. E aí a relação dos dois, nesse sentido, é inicialmente perfeita. Ela entende tanto as necessidades de Corio que por grande parte do filme não sabemos quem está conduzindo quem. Parece uma dança onde o conduzido se torna condutor e isso fica mudando o tempo inteiro. A dinâmica entre os dois é muito interessante. Destaque nesse sentido para a atuação da Rachel Zegler, que apareceu muito bem em Amor, Sublime Amor e chamou muita atenção. Amor, Sublime Amor, o do Steven Spielberg, o mais recente. Ela desenha aí a Lucy Gray a partir de uma mistura de uma certa inocência com deboche, ou seja, ela é a jovem inocente que canta nos momentos mais absurdos e se conecta com o povo a partir disso, mas é debochada quando claramente o seu canto e as suas atitudes não vão de encontro com o que a Panem precisa. É como se ela fosse uma cobra no meio do zoológico que, mesmo com todos aqueles bichos enormes, ela consegue serpentear pelos espaços e aí denuncia que algo tão pequeno e aparentemente irrelevante como são inicialmente vistos os tributos, ela pode não só chamar a atenção como assustar e até vir a matar. Lucy Gray é tão intrigante que, mesmo sem ser protagonista, durante a primeira parte do filme sobretudo, é comum esquecer que o Coriolanus Snow é aquele Snow que a gente já conhece. E isso resolve uma das dificuldades de fazer uma história cujo final a gente já sabe. Ela toma a história para si, e a história dela a gente ainda não sabe. Não à toa, pro Snow que veremos começar a surgir em tela, é necessário pedir licença para Lucy Gray e o protagonismo é plenamente devolvido para ele, que a partir daí, na terceira metade do filme, começa a demonstrar as nuances do vilão que ele virá a ser e que a gente já sabe que ele é porque a gente já viu.
O design de produção enfrentou um desafio interessante e levou tudo a funcionar a favor da estética e da narrativa. Diferente dos filmes anteriores, aqui os jogos são menos glorificados, ainda estão distantes daquele tamanho e alcance que a gente verá nos filmes lá da Katniss. Só que em vez disso diminuir o filme, pelo contrário, enfatiza um desenvolvimento que corre em paralelo. A Penn, o Snow e os jogos, eles, os três, né, ainda estão no mesmo nível de maturidade. Essa é a sacada aqui, ao diminuir um pouco o nível do design de produção, só que de maneira proposital. Então, esse visual propositalmente mais contido representa as origens modestas de uma tradição que emergiu das cinzas, no caso os jogos, mas também como o Snow e como aquela sociedade totalitária, de certa forma, estavam também emergindo dessas cinzas, dessa destruição. A preparação dos tributos, embora aqui menos melodramática do que foi feito lá com a Katniss, permanece cativante, com a narrativa se desenrolando mais através da mídia, né, das TVs, já que a gente está sob a visão de Snow e não do tributo, e dá uma perspectiva diferente sobre aquela preparação, a escolha e etc. E aí, para arrematar, a fotografia desempenha um papel fundamental em dar peso ao que não pode ainda ter tanto peso. Ela alterna entre planos abertos para dar contexto ao cenário e planos fechadinhos para realçar emoções humanas, profundas, e aí traz vida, traz essência ao que ainda é pó. Sobretudo na hora dos jogos, quando os personagens ali se dispersam, a câmera vai muito no rosto, vai muito nos sentimentos, para em meio àquela destruição trazer humanidade, e assim o tamanho ainda pequeno, se comparado ao tamanho que será, né, os Jogos Vorazes, aqui não é tão sentido assim, porque o ego, o ímpeto das pessoas, né, a altivez das pessoas preenche essa questão. Viola Davis vive a Doutora Gao. E aqui tem um ponto. A atuação exagerada e caricata nunca me chama muita atenção, não me pega. Pelo contrário, muito afasta quanto mais o ator ou a atriz está querendo chamar a atenção. E isso acontece com a Doutora Gao da Viola Davis. É uma personagem bem caricata. Acho que mais do que isso, quando ela entra em cena pra dominar, é como se a gente estivesse entrando em uma peça muito boa, só que só tem uma atriz, né? É uma peça apenas de monólogos. Viola Davis, ela domina tanto a cena, né? A sua Doutora Gao é tão performática, tão potente, que exclui qualquer pessoa que esteja com ela, como o próprio protagonista aqui, no caso, o Snow. E aí não tem diálogo. Não é interessante quando grandes atores e atrizes, do meu ponto de vista, não proporcionam bons diálogos, mas apenas monólogos, porque os monólogos deixam realmente o filme denso, né, dá aquele peso e tudo mais, mas diálogos marcam para além do filme e permitem mais análises. Apesar disso, dessa vez eu consigo aceitar um pouco mais o exagero de uma atuação, porque a Doutora Gao, ela representa o extremo oposto da Lucy Gray. Aí sim é a antítese total. A Doutora Gao é ardilosa e egoísta, enquanto a Lucy é leve, ainda que enfática, e altruísta. Coriolanus, ele encontra-se dividido então entre essas duas forças contrastantes. De um lado, a pureza e a sensatez de Lucy, do outro, a manipulação e o egocentrismo da Doutora Gao. E o Corio está entre pássaros e serpentes dessa maneira. Essa tensão molda a trajetória do personagem, levando-o a um conflito interno entre as suas aspirações, frente a ser forçado a manter o desejo da ascensão sempre muito ativo. Esse dilema bem sutil não apenas mostra a complexa evolução de Snow em direção àquele vilão que a gente já conhece, né? Como também as dinâmicas de poder naquele contexto, onde a classe dominante luta para manter o seu controle e o seu status a qualquer custo, mesmo que precise, nesse caso, expulsar o outro, ainda que o outro seja melhor do que você. Os Jogos Vorazes são fruto disso, né? São fruto disso, inclusive, como aponta esse texto com uma pergunta que fica ali em aberta por muito tempo. Corio, no final, é um produto desse sistema conflituoso, fruto das forças que moldam a sociedade, aquela sociedade, né? Aquela distopia, mas que teve escolha. E ao final, mais uma vez, se deixou levar pelo status para esconder a verdade das suas pequenas mentiras ao longo dessa jornada.
existe um aspecto da narrativa que merece uma análise dupla. Lucy Gray, como o contraste de quase tudo ali, é crucial para a gente compreender não apenas o protagonista, mas o cenário em que se desenrola a história. Então, dedicar mais tempo à exploração de seus pensamentos e visões sobre o mundo, nesse caso, indo além da faceta da artista que luta pela sobrevivência, eu acho que agregaria valor à trama e ao protagonista. Isso, do meu ponto de vista, não só reforçaria a performance da Rachel Zegler, que fica muito ali contida na questão das músicas, né, dos momentos mais marcantes. É como se nos momentos de baixo ela não pudesse ser quem ela é, mas além disso esclareceria as motivações por trás das escolhas dela, que direto ou indiretamente resvalaram nas escolhas do Snow. Só que aí, por outro lado, né, por isso que eu trago esses dois prismas, por ser uma história centrada no Snow, a gente é proibido de desviar o foco da sua perspectiva. E aí a gente fica limitado às oportunidades de aprofundar outros personagens, porque a gente só pode ver profundidade em outros personagens caso o Snow esteja vendo, caso o Snow esteja observando aquilo ali. Se ele não tiver, não entra nessa história. Diferente de Jogos Vorazes, a Esperança, que foi dividida em duas partes, enfraqueceu bastante a narrativa do primeiro filme. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes escolhe uma abordagem mais condensada, ainda que muito extensa. São 3 partes, é um filme bem longo, o mais longo da franquia até agora. E as 2 primeiras partes são completamente diferentes da última parte. Parece um filme bem diferente, né? Em outras épocas, essa última parte funcionaria como um filme só que aqui não, o que eu acho bom, porque a gente consegue ter em apenas um filme o panorama completo deste como, porquê e quando o Snow se tornou o Snow. Há tanto tempo para ilustrar com pequenos exemplos a natureza da ganância e do poder sob diferentes pontos de vista, que isso não deixa a adoração ser sentida, não deixa a adoração atrapalhar. Através da Doutora Gal, né, que alimenta serpentes e outras criaturas em seu laboratório, vem aí a metáfora para como o poder e a ganância são continuamente alimentados. E o Corey torna-se um exemplo vivo dessa dinâmica, sedento pelo poder de algumas situações que passa e totalmente dominado pela vontade de controlar ao conseguir impor as suas ideias para os jogos. O filme é longo porque o roteiro precisa de calma para isso tudo. E com essa calma responde ao como e ao porquê de sua transformação lá no começo do filme, né, nas 2 metades, na verdade, do filme, nas 2 primeiras metades, mas sem que percebamos. E na terceira e última parte, ele traz o quando, que vem como o estopim daquela transformação que amarra tudo exibido anteriormente e se faz finalmente se entender por completo, ser entendido por completo. É como se ao final ele fosse tirando as rebarbas, aparando arestas e fazendo tudo culminar nesse início do Snow como a gente já conhece. Só que isso, repito, em um ambiente mais introspectivo dele, um ambiente mais próprio dele, que sai até da questão dos Jogos Vorazes, que literalmente sai da Panem, para que a gente entenda aquele personagem e finalmente consiga amarrar todas as pontas que foram deixadas nas 2 primeiras partes. Se isso vai para um outro filme, seria o mesmo problema do Esperança Parte 1, porque todos os conflitos são jogados, os conflitos não são resolvidos e assim o filme termina, deixando para a segunda parte resolver, além dos conflitos, colocar novos conflitos e assim se fechar por completo. Então a forma como esse filme faz, amarrando tudo direitinho e ainda assim deixando alguns rastros, digamos assim, é muito mais efetivo do que dividir em parte 1 e parte 2 de filmes distintos. Cada elemento da trama, isso é muito sensível, cada elemento da trama é cuidadosamente planejado, diferenciando-se inclusive de filmes que dependem muito da montagem para definir a sua narrativa, como a gente vê hoje aos montes saindo em Hollywood, sobretudo com relação aos blockbusters. Aqui, né, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não foi por esse caminho, porque desde pequenos diálogos e decisões cruciais do protagonista, tudo contribui para um propósito maior, preparando o terreno aí para a inevitável reviravolta. O filme tem quase um tom de epopeia, só não tem porque não apela para o épico, pelo contrário, escolhe ao final uma tranquilidade para demonstrar assertividade nas decisões do protagonista, assertividade obviamente do ponto de vista dele, tá? O personagem do Peter Dinklage, o Highbottom,
exemplifica perfeitamente essa atenção aos detalhes que são jogados ao longo do filme. Suas ações e suas palavras, embora nunca explícitas, adquirem um significado muito profundo à medida que o clímax vai se aproximando. A montagem do filme é exemplar. Ajuda a sua estrutura temática a ser trabalhada sem nenhum excesso, ainda que seja um filme longo. A narrativa é toda muito envolvente e permite a vontade de querer mais, não por falta de conteúdo, tampouco por excesso, mas é pelo desejo de explorar ainda mais os intrincados detalhes que o filme foi largando ao longo da história. Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, vai bem além de ser um simples derivado. O filme não apenas contextualiza a ascensão de Coriolanus Snow sob vários aspectos e com muitos detalhes, mas nem todos explícitos, como também reflete sobre a natureza humana e a sociedade que contextualiza aquilo tudo. A narrativa flui entre os aspectos políticos, sociais e emocionais, mas sobretudo sobre as questões introspectivas do jovem que virá a ser um grande vilão. Todos os elementos da produção trabalham em harmonia para trazer à tona uma história complexa e bem envolvente, apesar do ritmo mais cadenciado se comparado com os filmes anteriores. O que é bom para deixar momentos de reflexão sobre poder, manipulação e sobre resistência. Em resumo, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é uma boa adição a uma franquia muito coesa e muito forte que é Jogos Vorazes. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora eu te peço um like e a inscrição caso você ainda não tenha feito isso. Também deixa um comentário, me diz aí se você tá afim de assistir esse filme ou se você já assistiu, me diz o que você pensa sobre ele. No mais, tem link para os meus livros aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.